Bom, vamos continuar com a nossa aula de JavaScript, tá? Vai ser bem legal dessa vez. Vamos continuar fazendo o que a gente já está fazendo, só que a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? Vamos criar uma situação aqui com a mesma estrutura, um HTML, JavaScript vazio, CSS. Talvez a gente nem use o CSS, mas eu deixei padrão aqui, tá? Mas a gente vai focar aqui no JavaScript dessa vez. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, a gente tem três inputs, né? A gente vai ter três inputs aqui. Vamos criar três inputs, tá? E aí, nesses inputs, a gente vai ter, a gente vai digitar aqui, ó, o placeholder, o placeholder de nome, né? Vai ter o nome. A gente também vai pegar, vai aqui outro input que vai ser a idade, né? E o outro, por último, que é idade, tá? Vou botar idade e aqui a gente bota number, só pra gente deixar em número pra a gente fazer o que a gente precisa, tá? Aí a gente tem a situação. E a gente, o que é que a gente vai fazer aqui? Qual vai ser a regra? Quando a gente clicar no botão aqui, ó, quando a gente clicar nesse botão, que eu vou botar o ID dele de btn. Bom, vamos escrever aqui no botão o nome capturar, tá? Porque a gente vai capturar as informações quando clicar nesse botão, beleza? E aí vem a pergunta, como a gente faria isso em JavaScript, né? A gente agora tem que começar a ter esses conceitos para a gente entender como capturar as coisas. Como é que a gente capturaria isso em JavaScript, tá? O método que a gente já sabe, bem simples. Tem um botão aqui, a gente vai criar uma função. Vamos criar uma função aqui, tá? Que vai se chamar capturar também. Vou botar aqui capturar dados nessa daqui. Vamos abrir o parêntese e as chaves. Pronto, a gente tem aqui a função capturar e não tem nenhum dado, certo? E essa função, eu já boto um alerta aqui, como vocês sabem, eu gosto muito de saber se está funcionando nossa função. Eu vou botar aqui, ó, olá, tá? Vou botar um olá aqui só para a gente ver se vai funcionar. Copio, primeiramente, deixa eu ver se está importado aqui. Não está importado aqui no nosso header, a gente tem que importar o nosso script, né? Então a gente vai ter que colocar aqui script, né? Deixa eu só escrever aqui, script. Se a gente escrever só script assim, ó, ele já dá as opções pra gente. A gente vai colocar aqui, ó, ele já vai deixar pra gente o src. E aqui a gente vai botar ponto, vamos botar barra, né? E o caminho do JavaScript, beleza? Pronto, agora sim, a gente sabe que está anexado o nosso JavaScript, né? Com a nossa página, gente. E aí a gente vai chamar aqui dentro do botão, como já mostrei para vocês, no evento onClick aqui, tá? OnClick. Quando eu clicar, vai executar alguma coisa. O que é que eu quero que execute? A minha função. Então, ele vai executar a minha função, beleza? E se vai executar a minha função, qual é o nome da minha função que ela vai executar? É esse aqui, eu vou capturar dados. Já vou copiar e vou colocar ela aqui. E não esqueçam de abrir e fechar parênteses, tá? Porque aí a gente executa a função. Beleza. Está executando a função aqui agora. E se a gente ir aqui na nossa... Eu vou apertar no Go Live. E se a gente abrir a nossa página, tá? A gente já vai ver que tem três inputs aqui e o capturar. Eu vou apertar no botão capturar e o alerta funcionou. Então a função está funcionando. Agora a gente pode voltar para o nosso teste aqui. Eu preciso capturar aqueles inputs. Como é que a gente fez anteriormente? Eu precisaria de um ID aqui, chamado nome. Outro ID aqui, chamado idade também, poder botar idade, só para não dificultar as coisas. E o outro ID chamado... Não, desculpa. Opa, coisa errada aqui, gente. Nome, idade. Eu botei idade duas vezes. Desculpa, eu botei duas vezes, tá? Vamos apagar isso aqui de baixo.
Então só precisa ter o nome e a idade. Eu vou ter idade 2 vezes aqui, então vou ver agora. Mas beleza, só o nome e a idade. A gente quer capturar o nome e a idade do cidadão. Né? Deixa eu ver aqui se está ok. Olha aqui, o nome e a idade, beleza? Então, eu quero capturar a idade e o nome. Então, eu coloquei 2 ID aqui e a gente vai para o JavaScript. Como é que a gente já sabe? Vou criar uma variável aqui, chamado nome. Vou criar uma variável aqui chamada nome. E eu vou capturar o nome, usando o document. E no document eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o nosso getElementById. E lembrando, como eu falei logo no início das aulas, o documento é a nossa página aqui, né, gente? É todo o nosso documento, em página e tudo mais, tá? Então, esse é o nosso documento. Do nosso documento, a gente quer capturar o quê? O get, pegar element, é o elemento pelo ID. Capturar o elemento pelo ID, tá? Então, a gente vai capturar o elemento pelo ID e a gente vai fazer. Isso é uma aula para a gente reforçar as coisas e aprender uma coisa a mais hoje aqui, tá, gente? É muito importante. E aí a gente vai ter o nome e qual é o nome do ID aqui? Se eu procurar, é nome. O nome do ID é nome, tá? Então a gente vai pegar em nome aqui e colocar nome. Então eu capturei o nome, tá? Vou criar agora outra variável chamada idade igual a document de novo, ponto getElementById e a gente vai colocar agora o nome idade que está no nosso ID aqui também, tá? A gente colocou. Então eu vou salvar. E o que eu vou fazer aqui? Eu capturei, agora eu vou colocar um console.log para capturar a nossa exibir o que a gente capturou. Então nome, vírgula, idade. A gente está capturando as variáveis para exibir no console, tá? Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que pegar e exibir. Ele vai ter que estar exibindo, na verdade, aqui, tá? Vou inspecionar o elemento. E quando eu escrever o nome aqui, Josuel, e a idade, 28, e capturar, ele tem que pegar. Mas olha o que ele está pegando. Por que será que ele está pegando isso aqui, gente? Porque eu não falei o que eu quero pegar do documento getElementById. Eu peguei todo o elemento. E ele trouxe aqui todo o nosso elemento aqui para o console. Eu não quero capturar o elemento completo. Eu quero capturar, né, na verdade, um valor. Então, como a gente já sabe, está faltando aqui o value. Então, se eu digitar aqui, ó, eu posso colocar o value aqui, tá? E aqui também, o value, tá? Se a gente colocar o value aqui nos dois, a gente vai capturar o value dos dois elementos. Como é que eu sei disso? Eu vou só colocar aqui, ó, que ele já vai preencher para mim. Eu vou capturar. E aí, ó, meu nome e a idade. Eu capturei. E também, se eu não quiser usar aqui, né, eu posso capturar direto para a variável. Então, a variável agora não vai receber o elemento, ela vai receber o valor. O valor que eu queria armazenar, que no caso é o nome e a idade. Beleza? Até aí tudo bem, né, gente? Tá tudo tranquilo, né? Vamos ver aqui e funcionou. Tá. Até aí tudo bem. Agora, imagina a situação que tivesse um formulário aqui. Eu acho que vocês já preencheram um formulário muito grande aí para cadastrar em algum site, alguma plataforma, sei lá. Agora, imagina tivesse, sei lá, uns 20, 30, 50 coisas para você preencher aqui. E você ter que criar de um em um dessa maneira. Ia ser complicado demais. Ia ser muito código, ia ser muita repetição e não é o ideal. A gente pode partir para outros meios quando tem algo desse tipo, tá? Então, é nessa hora que a gente vai mudar a nossa estratégia. Vou apagar tudo aqui. E a gente vai usar agora, gente, classe no JavaScript. A gente vai capturar a classe no JavaScript. A gente está capturando o ID.
Agora a gente vai capturar as classes. E aí, você vai se deparar com uma coisa que a gente aprendeu lá, ó, no início do JavaScript. Beleza? O que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar uma classe. Eu vou chamar a classe aqui de input, né? De input. E aqui também é o mesmo nome, é uma classe. O nome tem que ser igual, beleza? E aí vem a questão. Vamos começar de novo aqui. Eu vou criar uma variável. Dessa vez eu não vou criar o nome, eu não vou criar o nome. Eu vou criar uma variável chamada valores inputs. Opa, vamos lá, valores inputs. Por quê? Por que não está indo o maiúsculo? Deixa eu ver aqui. Agora, inputs, tá? Por quê, gente? Porque numa variável só a gente vai armazenar os valores completos que tem lá, tá? Então, eu vou botar aqui de novo get, document, né? Document é o que a gente sempre vai usar, ponto, get, element, by, class name, tá? Get element by class name. Pega o elemento pela sua classe, o nome da sua classe, tá? E aí, eu vou dizer qual nome eu quero capturar. Que no caso é input. Eu acabei de definir aqui. Coloca aqui input. E a gente vai ter que entender agora no console o que está acontecendo aqui, tá? A gente vai ter que entender no console o que está acontecendo. Eu vou pegar esse valor input e colocar dentro do console. E quando a gente clicar no botão, a gente vai entender o que vai acontecer, tá? Beleza. Vamos lá. Botei meu nome, a idade, capturar. E a gente viu aqui, gente, que ele vê, ó, um array, tá? Como a gente aprendeu, ó, um array, isso é um array, tá? E ele veio com duas informações, ó, e cada campo, ó, no index 0 do array veio o input 1, que no caso é o nome, e no array de número 1 veio o campo idade, tá? Eu não estou falando, gente, que é errado pegar daquela forma com class, com ID, tá? Pode sim, mas você pode reduzir um pouco mais o código fazendo dessa maneira aqui, tá? Aí você pode utilizar outras maneiras e mecanismos para a gente fazer, um exemplo, uma requisição para um banco de dados aí da vida, tá? A gente vai aprender isso mais para frente. Mas o que é que eu quero que vocês se atentem agora é o seguinte. A gente já tem aqui, os dois inputs e a gente precisa capturar eles. Como é que eu acesso um de cada vez? Lembra, gente, que eu falei assim, ó. A gente vai colocar o nosso array na posição 0. E se eu salvar lá, as coisas vão mudar agora, tá? Eu botei a posição 0, tá? 0, 1. Aí se você ver, ó, ele só está capturando aqui, ó, o nome Josuel, que é a posição 1. E para a gente capturar o value, é a mesma coisa, gente. Ponto, value, tá? Então se a gente vir aqui agora, a gente vai ver que, ó, capturei o Josuel, ele vai capturar aqui o nosso nome, Josuel, tá? E agora, o que a gente vai fazer aqui? Vai aprender outra coisa. A gente agora vai pegar, né? A gente poderia fazer o seguinte, vírgula, copiar isso aqui, né? E colocar aqui, ó. E colocar assim, ó. 1, certo? E a gente ia colocar o valor aqui do console, certo? Em cada um. E aí, se a gente fizer isso, o que é que a gente está fazendo aqui? Capturando o input da posição 0, o value, e capturando da posição 1, que é o value também, tá? E se a gente está fazendo isso, a gente está capturando, ó. Tá vendo que só tem uma linha aqui agora? A gente já melhorou bastante o nosso código. E a gente está mostrando a posição 0 e a posição 1, tá? A posição 1. E se a gente vir fazer isso aqui agora, a gente vai capturar o nome e a idade. Mas vocês concordam comigo que também chegaria o momento que a gente iria colocar várias coisas aqui para exibir esse console. Imagina que tivesse 50, ia ser 50 vezes isso aqui dessa maneira, certo? E aí eu apresento a vocês, a gente já viu também na aula lá, só que a gente viu rápido, né? A gente vai usar na prática para a gente poder aprender aqui o nosso código. Que no caso é o
for each. A gente usou o for, que é o laço de repetição e tudo mais, como eu ensinei a vocês. Então, o que acontece? A gente aqui embaixo, no lugar de colocar o console dessa maneira, a gente vai apagar, tá? E vai colocar aqui a gente vai chamar a variável valores inputs ponto for each, tá, gente? Ó, tá vendo que ele já trouxe para mim aqui uma coisa, tá? Ele já traz aqui o padrão, então, mas eu quero escrever com vocês. For, tá? For each, ó. For each, tá? Se a gente fizer isso aqui, ó, eu errei alguma coisa, tá? Vamos escrever de novo aqui for each. Deixa ele escrever aqui para mim, que a gente vai apagar isso aqui. Eu quero que apague isso aqui para vocês entenderem melhor. Esse é o for each, tá? Eu esqueci só do E maiúsculo aqui. O que é que ele faz? Ele vai, apaga isso aqui, ele vai pegar, basicamente, e vai colocar o nosso, e vai fazer uma repetição, vai fazer um loop de acordo com a quantidade de elementos que a gente tem no no array. No caso, o nosso array é esse, que é a quantidade de inputs que ele pega daqui. Se eu tivesse 4, 5, 6, ele ia aumentar. No caso, só tem 2 inputs, então você vai pegar 2 inputs. Logo, isso aqui só tem 2 elementos dentro. E o length dele é 2. Então, esse loop vai fazer 1, 2 vezes e vai finalizar. Como é que a gente sabe que isso vai funcionar? Aqui dentro recebe uma função, tá? Uma função. E aí eu já vou apresentar a vocês. A gente conhece a função, tá? A gente conhece a função assim. Beleza? Dessa maneira aqui que a gente escreveu aqui, né? Function, tal. A gente conhece isso aqui, tá? Com o nome aqui, tá? Nome da função. E a gente executa uma função, tá? Isso é uma função. Mas existe uma função chamada aerofunction, tá? A gente pode fazer isso aqui, ó. E isso também executa uma função, tá, gente? Isso se chama aerofunction, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o aerofunction aqui, tá? O que a gente vai fazer? Abre aspas dentro daqui. A gente abriu aspas. Aspas não, desculpa, parênteses dentro do parênteses. Depois a gente coloca igual e maior que. Aí a gente abriu já a função. E bota chaves. Então a gente dá um enter. E a gente tem a estrutura aqui de uma função. É a mesma coisa de eu estar utilizando isso aqui. Por que eu não vou ficar utilizando isso aqui com vocês, gente? Porque isso aqui é coisa do passado. Então eu não quero mostrar a vocês algo que não vai fazer sentido para vocês aprenderem, tá? Qual a diferença? Algum momento vocês estiver usando orientado a objetos, vocês vão ter que fazer tanta função assim. Às vezes vai ter que usar aqui dentro assim a função, tá? Não vai poder usar o aerofunction, que no caso é apagando o nome. Dependendo da situação, mais para frente vocês vão aprender mais sobre isso, vocês vão começar a usar e vão entender mais. Há momentos que vocês vão ter que usar assim pelo fato de acessar o objeto, né? Acessar um objeto dentro de uma classe. E outros momentos a gente vai ter que usar de outra forma, tá? Que no caso é o aerofunction. Mas, para a via dos casos, componentes funcionais não usam classes, então a gente vai utilizar um aerofunction, como eu já disse a vocês, tá? Então sempre vai ser esse padrão. Toda vez que alguma coisa chamar uma função, a gente vai chamar um aerofunction, tá? Que aí ele vai executar uma função. Tudo que está aqui dentro vai executar uma função. E aí a gente vai fazer o primeiro teste. O que é que eu quero que ele execute? Ó, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor, vai fazer um for each. O for each, ele vai fazer aquilo que eu falei a vocês, estou repetindo de novo para entender, para a gente não deixar de aprender isso. Ele vai fazer o loop lá dentro dos nossos elementos. Então ele vai pegar o elemento, é como eu tivesse assim, ó. Tenho 2 elementos, então eu vou ver quantos elementos eu tenho. Eu tenho 2, beleza? Então tem 2 elementos. Então eu vou executar esse aerofunction, essa função, 2 vezes. E aí a gente começa a brincadeira. Se eu quiser colocar o console aqui, ó. Se eu quiser botar um console aqui e botar o número, botar o nome assim, olá. Um olá com acento, né? Um olá. E eu vim lá na função e fazer o quê? Escrever dentro do input e apertar. Ele vai dar erro. Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro?
Ah, gente, entendi, tá? O problema é o seguinte, gente. A gente não pode usar o for each quando a gente pega do element by class name, tá? Apesar de ser um array aqui, não é um array adequado para isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar, na verdade, o for, que a gente já usou anteriormente, tá? A gente usou o for aqui, deixa eu só fechar os chaves que eu apaguei tudo aqui. A gente vai usar o for. Lembra do for aqui, ó? O for, tá? Vou botar só escreve for e ele vai preencher para você, ó. Esse aqui, ó, for. Ele vai preencher para você aqui. A gente só vai apagar isso que ele veio. Então, ó, a gente tem o for. Let index igual a 0, né? O valor 0. Index for maior que o valor, né? O array.length e o index recebe mais. Quando a gente já explicou na aula, tá? A gente já explicou na aula sobre isso. E aí, se eu botar aqui 4 vezes, o que é que vai acontecer? Ele vai executar o valor disso aqui 4 vezes. Como é que eu sei que vai executar 4 vezes? Ó? Vamos botar o console aqui, gente. Vamos botar aqui, ó. E a gente pode botar o valor do index aqui dentro, porque o index, ele é o valor que está sendo somado aqui, tá vendo? Está sendo somado toda vez que entra em loop aqui. Então a gente vai ver quantas vezes vai executar esse for, tá? Então esse for, vamos só voltar aqui. Vamos só voltar aqui, ó. Bem interessante, tá, gente? Capturei 0, 1, 2, 3, tá? Então, ó, ele começou com a posição 0, foi para 1, 2, 3. Então, ele faz 4 vezes, gente. Ele começa do 0 até o 3. Aí, beleza. Tranquilo, né? Aí, o que a gente vai fazer agora? No lugar da gente colocar um valor fixo, a gente vai botar o nosso valores input ponto length, quando a gente aprendeu na outra aula também. E aí, a gente agora vai fazer o seguinte, gente. A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o valor e dizer o que a gente quer pegar. Eu vou botar 0 aqui e ponto value, né? Só que, o que é que acontece com isso aqui? Qual é o problema disso aqui? Com botar um 0 lá e fazer isso aqui, gente. Ele só vai pegar Josué 2 vezes, mas eu quero que ele também pegue os outros inputs, né? No caso, o 28, qual tivesse aí. Então, só chegar e ver que legal, isso aqui fica automatizado, tá? No lugar de eu botar 0 aqui, eu boto o index, gente. Que é a variável que começa com 0 e ela vai somando toda vez que ela entra no loop. Então, a primeira vez que ela faz o primeiro loop, ela é 0. Quando ela vai para o segundo, ela é 1. Quando ela vai no terceiro loop, ela é 2. E assim sucessivamente, tá? E aí a gente usa esse index para ele colocar manualmente o valor 0, 1, 2, do lugar da gente sair colocando o value colchete 0, 1, bota 1, value 2, e essas coisas todinhas. Do lugar de fazer tudo isso, ele vai fazer automaticamente pra gente isso aqui. E aí a gente, com uma linha, se tivesse 20 inputs, a gente teria que fazer 20 linhas botando assim, né? 0, 1, 2, 3, 4 e o que for, né? Então, do lugar de usar tudo isso, a gente faz com uma linha só, dessa maneira. E a gente vai ver se funcionou, tá? Vou capturar. E ele funcionou, gente. Que legal. E aí, vocês podem ver que está funcionando? Eu só vou precisar duplicar aqui, ó. Eu vou duplicar aqui o nome mesmo. E vou colocar aqui outra coisa, ó. Vou botar aqui nome, sobrenome. Pronto. Sobrenome, tá? E aí, ó, pode ver que tá com a mesma classe input e eu não vou alterar nada o código JavaScript aqui, tá? Eu só alterei aqui mais um input e eu vou vir aqui, ó, nome, nome de sobrenome preenchido, só vou botar aqui agora aqui Fernandes e vou capturar e agora pegou Josué Fernandes 28. Josué Fernandes 28. E é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma aula para entender como é que funciona dessa maneira também, porque em vários momentos a gente vai usar tanto dessa maneira como de outras maneiras. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.